Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou para dar continuidade ao nosso estudo do livro O Homem Integral, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 8, ou seja, só falta mais um para terminar o livro. E esse capítulo tem como título O Homem Perante a Consciência. Ele vai falar sobre o nascimento da consciência, os sofrimentos humanos, recursos para a liberação dos sofrimentos, meditação e ação. Então vamos lá. Quando a Joana fala sobre o nascimento da consciência, a gente tem que voltar lá atrás. É claro que ela não especifica nada disso, mas ela fala uma coisa que é bem importante. Ela diz que o nascimento da consciência está muito relacionado à existência dos mitos, que os seres humanos precisam dos mitos para desenvolver essa consciência. E ela fala então assim, ó, no estado atual da sociedade existe a carência de um mito predominante que aglutine todas as mentes, sobre elas derramando suas benesses e confortando-as. Ou seja, por muito tempo a gente acreditou que os mitos fossem resultado de superstição, coisas do gênero. Mas ela fala que os mitos são muito importantes e que, através dos mitos, os mitos unifica, foi o que eu entendi, todos nós seres humanos. Daí ela vai dizer que ela vai associar com o nascimento da consciência. O nascimento, abre aspas, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, ou seja, preto e branco, claro e escuro, luz e treva e assim por diante. Dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos. Quais são os nossos conteúdos psíquicos? O pensamento, as emoções, a memória, os desejos, fantasias, todas essas coisas formam os nossos conteúdos psíquicos. Então, quando ela fala que a conjunção dos contrários decorrentes dessa gama de conteúdos psíquicos, é isso que a gente mencionou agora. Depois ela diz que dão surgimento à substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Então, no decorrer, ao longo do tempo, a conjunção de todos esses conteúdos psíquicos, a partir de um mito central, vão dar surgimento, então, ao eu como indivíduo. Esse é o processo de individuação, que vai me tornar, ao longo dos milênios, eu, Penha, como eu, Penha. É claro que sempre me alterando na medida em que eu vou evoluindo espiritualmente. Aí, para a gente ter uma ideia mais, fecha aspas, e para a gente ter uma ideia mais clara, ela diz, abre aspas novamente, daí surgem os discernimentos entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, a própria pessoa e a outra pessoa. Então, nós vamos nos diferenciando, discernindo quem eu sou e quem é o outro, tá? Bom, então, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, como até hoje nós temos dificuldade de lidar com os opostos, com as diferenças, né? E o que ela está dizendo aqui, o que eu entendi, é como é importante nós lidarmos com essas diferenças individuais, porque é através dessas diferenças que eu vou formando a minha consciência. Fecha aspas, e lá na frente ela vai dizer, abre aspas novamente, sem essa dualidade de opostos que leva à reflexão, no processo de individuação, não há aumento real da consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. Então, olha como é importante, né, a gente lidar com esses opostos. Eu estava pensando assim, lidar com os opostos implica também na nossa capacidade de discernir e de
falar sobre eles. A gente não se fechar, a gente se abrir a esses opostos. E também a nossa capacidade de, no diálogo, a gente ser capaz de explicar por que eu acredito numa coisa e não acredito na outra. Porque, e ouvir também o outro que vai dar as suas explicações. Olha, e nesse processo eu vou formando a minha consciência. Lá na frente ela diz, abre aspas, nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formam a essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos, que são geradores da consciência. Encontramos-los nas religiões da antiguidade oriental e particularmente no mito da criação, no qual os conflitos da treva e da luz, do bem e do mal são relevantes. Fecha aspas. Aí lá no final do texto, ela vai dizer, abre aspas novamente, o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, quer dizer, daquele ser lá de trás, né, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Então, o ser bruto não tem consciência propriamente, mas à medida que ele evolui, que ele vai entendendo, vai formando esses mitos e ele vai entendendo e vai discernindo os opostos, é que ele vai então adquirindo essa consciência. Mas não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Então, na medida em que ele conhece, ele também se conhece. Ele conhece o outro e também se conhece. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido. Então, ele conhece e ele vivencia esse conhecimento. Então, quem eu sou, e ele passa a entender esse ser que a gente é. Vamos vivenciar. Incorporando a sua realidade. Fecha aspas. E lá na frente ela vai dizer também, abre aspas, o ego adquire desse modo a consciência autêntica, ou seja, verdadeira, no momento em que é sujeito que conhece o objeto conhecido. Então, ao mesmo tempo que ele conhece, ele se torna objeto do seu conhecimento. Olha que bacana isso. E ela vai dizer que essa é a meta que a consciência almeja. Então, enquanto eu não faço todo esse processo de individuação, que eu não conheço, que eu não me conheço, que eu não me torno objeto do meu conhecimento, que sou eu mesma, eu não desenvolvo a minha consciência. Aí ela vai partir para o próximo item, que é os sofrimentos humanos. Ela cita o Buda, que fala que o conhecimento acontece a partir da meditação. Ela vai dizer também que ela cita Jesus, que vai falar também sobre que tanto o Buda quanto Jesus falam das parábolas, que as parábolas são muito importantes para a gente ir adquirindo esse pensamento simbólico. E ela diz também assim, o fundamento essencial, abre aspas, dos ensinos de Buda se encontram na lei do karma. Qual é a lei do karma? A lei de causa e efeito. Quer dizer, eu vou aprendendo que o que eu faço vai ter consequência. Então, é a lei de causa e efeito. E eu vou ter que me ver às voltas com tudo o que eu faço. E quando eu faço coisas que infringem a lei divina, isso vai me gerar sofrimento. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade. Então, quando eu não estou enfermo, eu não tenho sofrimento. E aqui não é só a enfermidade física. Essa enfermidade necessita de tratamento conveniente. Então, não é qualquer tratamento, é o tratamento que vá ao encontro da própria enfermidade, em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. Então, é o equilíbrio físico e o equilíbrio psíquico, mental, né?
Lá na frente, ela vai dizer que é do homem, é do ser humano a busca pelo prazer, a busca pela satisfação, pela felicidade. Mas nem sempre eu busco isso da forma correta. Então, quando eu busco a felicidade eu só do ponto de vista material, eu não vou encontrá-la. Ela vai dizer assim, que encontrado o sofrimento, ou seja, quando eu busco as coisas, a felicidade nas coisas materiais, eu acabo encontrando o quê? O sofrimento, porque não é ali que a felicidade está. O homem tem o dever de identificar as suas causas. Por que eu estou sofrendo? Eu tenho o dever de encontrar as causas do meu sofrimento, para que eu saia desse sofrimento, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, quer dizer, coisas que eu faço agora ou questões lá do meu passado remoto, referentes às suas reencarnações. Quer dizer, muitos dos meus sofrimentos, eles estão tão longe que eu não vou encontrar nessa encarnação, eu vou encontrar lá atrás. Agora, eu não encontro assim, eu preciso me conhecer, ver o que me caracteriza, os meus defeitos morais. Ali estão as causas do meu sofrimento. Porque ela não está falando aqui de eu encontrar, por exemplo, quem eu fui, se eu fui Maria, José, João, na encarnação passada. Porque isso eu não vou saber. Agora, através das minhas tendências, das minhas questões, aí eu vou poder saber quem eu sou realmente. Aí ela diz assim: nas minhas dívidas kármicas estão os decorrentes das nossas emoções desequilibradas, que têm nascentes onde? No egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Então, tudo isso vai ocasionar meu sofrimento. Abre aspas novamente. Dentre outros, apresentam-se em pleno destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Então, minha gente, quando eu sou uma pessoa ciumenta, irada, né, que tenho muito medo, tudo isso indica o espírito que eu sou. E eu preciso trabalhar essas questões para que eu me liberte do sofrimento que me atinge. Aí ela vai dizer, chega o momento, porque esse sofrimento vai se acumulando e me tornando uma pessoa extremamente infeliz. Mas esse sofrimento não dura para sempre, porque o sofrimento faz parte do meu processo pedagógico, para que eu, de tanto sofrer, eu queira sair dele. Aí a Joana vai dizer, chega o momento de buscar-se a cessação deles, quer dizer, cessar, acabar com o sofrimento. Qual ocorre com a enfermidade física? Então eu tenho uma enfermidade que enquanto ela não me torna que a minha doença não me torne extremamente infeliz, que essa dor não se torne alguma coisa insuportável, eu não vou procurar o médico, eu não vou tomar o remédio, ou o médico pode me receitar, mas eu não tomo o remédio direitinho. Então, aí, a cessação do sofrimento a busca da cessação é que vai me tornar uma pessoa que eu vou, aos poucos, me livrando de tudo aquilo que me causa sofrimento. E aí ela vai dizer, abre aspas novamente, conhecidas as origens, quer dizer, o que está me causando sofrimento, mais fáceis se tornam as terapias. Porque quando eu entendo por que eu estou sofrendo, é por excesso de comida, então eu vou ter que fazer uma dieta. É por excesso de raiva, então eu vou trabalhar a minha raiva. Aí eu vou buscar a terapia adequada para curar a minha doença. E lá no final, ela termina o texto dizendo assim: a superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana. É um desafio. Eu tenho que para superar o meu sofrimento, para que eu chegue à felicidade que todos nós almejamos.
e que todos nós temos obrigação de trabalhar isso, porque é o nosso destino. Deus nos cria não para a infelicidade, não para o sofrimento. Ele nos cria para a felicidade. Daí ela entra numa outra parte do texto que fala recursos para a liberação dos sofrimentos. E ela vai dizer o seguinte: relacionemos algumas fases da terapia liberativa, quer dizer, terapia para liberar o sofrimento. A. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo credor de receber todo o afeto. Então, todos nós temos pessoas que nos amam. Então, nós temos obrigação de identificar, primeiro, que todo mundo é digno do amor. Agora, o que faz com que alguém ame o outro alguém? E eu penso assim, nada como a mãe, né? Uma mãe que o filho pode fazer, normalmente falando, pode fazer absurdos, mas a mãe vai sempre amar esse filho. Por quê? Porque ela enxerga nele alguém digno de ser amado, credor de receber todo o afeto. Então ele apronta, aí ele vem e a mãe o acolhe. Claro que às vezes a mãe também se magoa, né? A mãe não é um ser que isento desses sentimentos, mas ela tem essa característica. B. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Então, se eu só enxergar o erro do outro, eu não consigo identificar as virtudes desse outro. Mas se eu consigo fazer um exercício para identificar e estimular, né? E como é que eu estimulo uma pessoa? Quando eu digo para essa pessoa, nossa, olha que coisa legal que você fez, eu aponto para a pessoa o que ela tem de bom. Então é isso que ela diz, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Porque se eu só aponto os seus defeitos, ele não se vê estimulado a melhorar, a se melhorar. C. Terceiro item, aplicar a compaixão quando agredido. Então, se essa pessoa, ela me agride, eu vou tentar entender por que essa pessoa está agindo desse jeito. Então, eu vou ter compaixão. Ter compaixão não quer dizer que eu vá perdoar simplesmente, mas entender que essa pessoa, que embora ele seja o indivíduo que está perturbando a minha paz, mas ele é um infeliz. Então, é nisso que consiste eu ajudar o infrator a expressar a bondade que existe dentro dele. E por último, ela diz: o amor deve ser a constante na existência do homem. Ela fala que o amor é o antídoto, quer dizer, o remédio para todo o nosso sofrimento. E de fato, nós, na nossa atual condição, normalmente é mais fácil para a gente odiar. Mas o ódio vincula as pessoas de uma forma negativa. Porque quando eu odeio, eu penso naquela pessoa o tempo todo. E eu mando para aquela pessoa os meus sentimentos terríveis. E essa energia que eu mando para o outro faz com que o outro se vincule a mim. Então, olha que loucura isso, né? É o amor que liberta, que nos liberta. E o ódio nos cria vínculos, nos algemam as criaturas que a gente odeia. Daí ela vai falar da meditação e da ação. Ela fala que através da meditação que nós vamos alcançar o nosso autodescobrimento. Autodescobrimento é nos autoconhecer. Porque quando eu medito, na meditação verdadeira, né, que é aquela que eu foco realmente para saber quem eu sou, o que me caracteriza, quais são as emoções, eu vou aos poucos reconhecendo onde eu preciso me melhorar. Ela diz assim: a busca de si mesmo, através da meditação, para a liberação de conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação da personalidade, resulta de uma consciente
disposição para meditar. Consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido. Olha só, a meditação é um processo que vem ao longo do tempo, é de pouquinho, porque senão eu me canso e eu medito um dia, não medito depois. Então eu preciso ir aos poucos, meditando, aumentando, para que essa meditação não se torne alguma coisa enfadonha. A meditação, diz ela, deve inicialmente ser breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. Quer dizer, eu vou de pouquinho, depois eu vou fazendo uma análise do que eu meditei, se aquele tempo foi ainda insuficiente, e eu vou então tendo vontade de aumentar o tempo da minha meditação. Por isso que ela fala, predispõe o candidato, quer dizer, aquele que medita, a sua dilatação, que a meditação vai se tornando cada vez mais longa, né? Ela fala que a meditação traz prazer para nós, na medida em que a gente vai utilizando essa meditação como um hábito na nossa vida. Ela fala de meditação analítica. E o que é a meditação analítica? É a meditação onde eu vou descobrindo as minhas fragilidades, as fragilidades da minha personalidade e os pontos nevrálgicos da minha conduta, o exercício de absorção das forças mentais e morais, que vai me tornar, isso tudo vai se tornar o antídoto eficiente que predispõe ao bem-estar, encorajando a pessoa que medita ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do dia a dia, do viver cotidiano. Aí lá no finalzinho do texto ela diz: uma das diferenças entre quem medita e aquele que não medita é a atitude mental, mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro, quer dizer, aquele que medita, age com paciência ante as dificuldades, e o segundo reage com desesperação. Ou seja, quem medita tem essa paz de espírito de esperar as adversidades passarem, vai trabalhar isso com paciência. E quem não medita entra em desespero facilmente. Assim, diz a Joana, o importante e essencial é dominar a mente, porque através da meditação eu vou dominar a minha mente, adquirindo o hábito de ser bom. Olha, até ser bom é um hábito. E a gente vê isso no cotidiano, né? Tudo na vida se torna um hábito, é uma aprendizagem. Então no dia a dia, eu vou aprender a dominar os meus comportamentos, as minhas reações. Vou me tornando bom, porque eu vou me tornando uma pessoa capaz de controlar as minhas reações, de repente, de exasperação, de agressão. Então, isso é que é se tornar o hábito de ser bom. E ela fala que a meditação é um elemento fundamental para que eu adquira esse hábito. Bom, esse é o capítulo 8, e espero que vocês tenham gostado. Eu considero esse um dos capítulos mais difíceis desse livro, e à medida que gostem, dê o joinha, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal para que o YouTube divulgue esse conteúdo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.